a todos e todas que ouvem o podcast Direito Delas. Hoje nós vamos falar sobre voz, presença, autoridade e por que tantas mulheres ainda se sentem travadas ao falar em público, mesmo sendo extremamente capacitadas. E para bater esse papo aqui hoje, eu tenho duas advogadas com experiências diferentes. Eu começo apresentando a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada de Itajaí, a doutora Larissa Vecchi, advogada há 13 anos, com uma vasta experiência em atuação nos tribunais. Muito bem-vinda, doutora Larissa. Obrigada, Paulinha. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que nem eu sempre digo, é gratificante fazer parte também da Comissão da Mulher Advogada Estadual e estar aqui hoje contribuindo um pouquinho com a minha experiência com as outras advogadas e todos os ouvintes aqui do podcast. Não poderia faltar, para falar sobre oratória como ferramenta de poder para a mulher advogada, uma representante também advogada, mas que, além de advogada, é diretora da Vox2U, Escola de Oratória, localizada na cidade de São José. Bem-vinda, doutora Cíntia Pessoa. Muito obrigada pelo convite. Uma honra fazer parte dessa mesa de mulheres poderosas que comunicam muito bem. Eu tenho certeza que vai ser um podcast que a gente vai ter muitas trocas e poder contribuir. Que maravilha! Então, todo mundo que está ligado no nosso podcast sabe que hoje sai com dicas valiosas sobre como usar o poder da oratória na sua profissão, no seu dia a dia, nos seus discursos, nas suas manifestações. E especialmente para nós que somos advogadas, essa é sem dúvida uma ferramenta de extrema importância. E aqui a gente é bem direta, objetiva. Eu já vou começar direcionando uma pergunta para a doutora Cíntia, para que ela me diga, na sua percepção, quais são os fatores externos do ambiente jurídico que dificultam a fala de uma mulher? Comparação. Nós nos comparamos muito. E eu costumo dizer que a comparação ela tem que acontecer, mas quando eu me comparo, quando eu entendo a minha trajetória de olhar para ontem e saber que em algum processo eu estou evoluindo. Quando eu me comparo com outro, me comparo a um colega, ou uma outra colega, ou a trajetória de alguém que tem mais anos de experiência, essa comparação é injusta. Via de regra, cada um tem sua trajetória, seu estudo, seus desafios. Eu costumo dizer que aquela borboletinha do nervosismo, todo mundo vai ter. O que diferencia é o quanto eu vou dominar aquela dor, aquele nervosismo, aquilo que vai transmitir insegurança. Quando eu me comparo, esse é o principal erro para me trazer insegurança e fragilizar a minha voz. Maravilhosa. Falou tudo, né? Eu falo, muita gente me pergunta, Lari, você não fica nervosa? Claro que eu fico. Em vários momentos que você está ali em alguma audiência ou alguma palestra, algo nesse sentido, eu acho que é normal do ser humano, a gente tem que ter esse prazer, porque senão não tem nem mais prazer no que a gente está fazendo. Essa borboletinha no estômago, ela é necessária para a gente até evoluir e entender como convencer, né? Porque senão, falando ali, a gente se comparando, que é o grande erro, que nem a doutora comentou, essa borboletinha ela é necessária para a gente continuar querendo ir melhor, nós mesmos queremos ser melhores do que a gente foi, né? Não comparando com o outro. Perfeito, Larissa. E principalmente porque eu não posso permitir que esse nervosismo me domine. Eu domino ele. Esse processo é que talvez o grande segredo. O nervosismo vai existir e ele é saudável. No momento que a gente relaxa demais, há uma tendência de a gente não prestigiar quem nos está ouvindo, não se preparar como deve, entender o nosso público. Então, o nervosismo ele tem um lado positivo, porque eu preciso me preparar, eu preciso respeitar o meu público. E quando eu respeito o meu público, independente se numa audiência, no atendimento ao cliente, eu vou estar mais preparada. Eu vou aproveitar esse gancho, doutora Cíntia, para perguntar se existe técnica para momentos diferentes. Como uma leiga que sou no assunto, né? A oratória faz parte da nossa profissão, mas eu imagino que, existindo uma escola de oratória, existam técnicas para momentos diferentes e situações diferentes. Eu gostaria de saber de você se existem interrupções, se há uma técnica para quando você é interrompida em reunião, numa audiência, porque circulam muitos vídeos de momentos tensos, em que especialmente a mulher, a gente não pode deixar de colocar essa situação de gênero, né? Que nós acabamos sendo interrompidas em nossas falas ou em nossas conclusões. Como sair desse tipo de situação sem perder o argumento ou a própria
elegância, né? Porque os momentos, eu acredito que quando a gente está numa audiência, por exemplo, o nosso cliente precisa ser respeitado. E algumas situações que extrapolam o limite da urbanidade, que a gente sabe que existe também, acabam sendo uma violência não só contra a mulher que está ali, mas também contra a pessoa que acredita nesse sistema, que é a construção do poder judiciário, representado pelos magistrados, advogados, representantes do Ministério Público. Tem técnica? Qual seria a dica? Eu costumo dizer que para pedir silêncio, eu não preciso gritar. Eu faço silêncio. Então, normalmente, para se evitar um conflito ou permitir que essa discussão fique mais acalorada, não é gritando ou falando mais alto, é diminuindo o tom de voz. O outro lado, de alguma forma, vai ficar constrangido, porque vai ficar tão desequilibrado que tem um descontrole de um lado e um controle do outro, porque quando eu entro na mesma linha de argumentação, usando o mesmo tom de voz, mais duro, mais firme, às vezes até grosseiro, e a gente sabe disso, aí vira uma feira. Se descontrola. Quando eu faço o processo inverso, é como um sorriso para quem tem cara de glúteos. Um sorriso desarma. Você não continuar no mesmo tom de voz, na mesma velocidade, também desarma. Óbvio que nem sempre isso é possível, considerando ali o calor da emoção. O nosso cliente está esperando a mesma linha de combate, porque parece que a gente não é competente se não tiver aquele conflito, quando em verdade é o contrário. Quando a gente mostra para o outro que talvez a discussão não seja o melhor caminho, com a minha postura, com a minha tranquilidade, pausa, pedindo respeito. Quando você concluir, eu gostaria de ter um momento de fala sem interrupção, porque desarma o outro e perceber, a tua atitude não é correta. A tua atitude está tirando um momento de fala que cabe a mim. Então é sempre, eu não posso diminuir um combate trazendo mais combate. É o contrário. Eu faço esse exercício muito na escola. A gente tem um momento no caixote, onde tá todo mundo ali na hora do coffee, conversando, network, eu subo no caixote e fico parada, quietinha, em silêncio. Naturalmente, um começa a olhar para o outro, tem um movimento aqui, tem um movimento, e menos de um minuto todo mundo tá em silêncio, porque sabe que alguém vai precisar falar. Eu não preciso falar uma palavra. Então, desarmar o outro com uma atitude contrária e não aquela mesma que você está recebendo. Perfeito. Com a doutora Larissa, eu quero a parte prática. Já passou por alguma situação assim? Teve que usar do silêncio? Como foi a experiência? Porque certamente na nossa profissão, pelo menos uns 2, 3 exemplos, no mínimo, cada uma de nós tem para oferecer. Eu vou falar de um recentemente. Eu estava numa audiência de mediação. E nisso, eu respeito muito as mediações e mediadoras. A mediadora falou, né, exatamente, para respeitar o silêncio e tudo mais. Nisso, infelizmente, um colega, que nem a doutora comentou, infelizmente um colega com muito mais anos de profissão que eu, e nitidamente ele estava querendo se favorecer disso, mediante a mim. E nisso ele aproveitou a fala dele, falou várias coisas que eu não concordava, a gente mantém aquela calma e silêncio, não interrompi, fiquei quieta. E a mediadora desde o começo falando, olha, se sentirem desrespeitados, se sentirem... A hora que veio falar para mim, eu falei, olha, já que temos a opção, eu não quero mais continuar aqui e pedir para me retirar da mediação. Porque como é uma mediação, no caso ali, em específico, não adiantava eu tentar entrar numa batalha, numa discussão, enfim, tudo mais, sabendo que ali a gente não conseguiria um acordo e ficaríamos numa guerra sem fim, de braço e tudo mais. E não tem por que eu estar num ambiente que a outra pessoa não me respeita. Então, se naquele momento eu tinha como sair, eu pedi para me retirar até a mediadora falou, doutora, eu falei, não existe razão para eu continuar aqui. Já foi me dito que o que a minha cliente quer para ele não tem, então, e fora as outras palavras e tudo mais, que a gente vê até a questão de, eu estava tentando manter a calma, e a gente tenta manter com o nosso rosto, infelizmente o meu rosto comunica muito e muitas vezes, então a gente tenta manter ali, mas mais que o rosto às vezes está falando que a gente não quer falar. Mas via que ele também estava numa questão de deboche, que infelizmente a gente passa muito por isso, por sermos mulheres novas, né? Eu falo, a gente já tô quase nos 40, mas ainda mediante muitos tribunais e muitas audiências, a gente é tido como nova na nossa profissão e postura, enfim, tudo mais, jeito de se vestir. E a gente tem que aprender o silêncio, muitas vezes ele tira a gente do embate, ali era uma guerra de braços que eu não ia ter, né? Então, eu falei, a minha cliente, no momento eu pensei, meu Deus, minha cliente vai me achar maluca por eu estar pedindo para me retirar, mas depois expliquei e ela elogiou a postura. Porque é tudo uma questão de postura do ambiente que a gente quer estar. Naquele momento eu podia me retirar, mas, enfim, em várias outras questões, já tive, infelizmente, julgamentos
que até a gente vê que enquanto em sustentações orais e tudo mais que a gente está falando, muitas vezes o próprio desembargador está mexendo no celular e tudo mais. E é o que a gente fala, às vezes eu parava, tipo, de falar, daí parou, daí continuava para tentar, por meio do silêncio, ser atraída novamente para minha fala. Porque não adiantava eu começar a falar mais alto, porque eu falar mais alto não ia fazer a pessoa tirar o foco do que ela tá fazendo. Então, o silêncio, ele realmente ele faz a pessoa parar do que tá fazendo e olhar, tá, mas ela acabou? Ela parou de falar no meio do nada? Não, eu só quero continuar com a devida atenção. Acho que iria nesse sentido mesmo. Perfeito. Perfeito. Isso não é um ponto, é um fato, né? É uma expectativa de que nós, mulheres, tenhamos um tom de voz um pouco mais ameno, suave. Se formos assertivas demais, a tendência é de uma interpretação para o grosseiro ou para a indelicadeza. Quando você ensina sobre oratória, ela é ensinada da mesma forma para homens e mulheres? Ou a mulher, uma técnica, tem que desenvolver até pelo timbre de voz, que já li alguma coisa a respeito, né? Nossa voz, na maioria das vezes, não é uma voz tão grave, é uma voz um pouco mais aguda. Então, quais seriam as diferenças, se é que elas existem, quando você trabalha a oratória com mulheres? Serve para mulheres e homens. Modulação de voz. 38% da nossa comunicação é a forma como a gente modula a voz. Isso é muito importante. Eu sempre trago esse comparativo para os alunos. Uma coisa é eu transmitir uma mensagem de texto no WhatsApp, uma coisa é eu fazer um áudio, outra coisa é eu fazer uma ligação e outra coisa é quando eu faço uma reunião presencial. A gente vai para várias camadas, porque cada camada dessa eu vou atingir um canal de acesso. Qual é o canal de acesso? Tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são sinestésicas. A modulação, ela permite que eu trabalhe a minha velocidade, meu ritmo, meu tom. E se eu transito isso muito bem, trazendo ênfase nas palavras, não necessariamente ficando linear, costumo dizer que linear lembra muito aquelas missas de antigamente, que a gente dormia. Quando eu trabalho, eu entendo que a modulação pode ser utilizada ao meu favor em qualquer contexto e não fica com aquele carimbo do dura ou doce. Eu preciso transitar por esses dois mundos, com preparo e entender que a modulação sim vai ser um aliado, em qualquer contexto, seja num contexto gravado ou presencial. Isso serve para homem e para mulher. É muito comum também os homens, dependendo da sua voz grave, ela é linear, ela não modula. Então chega um momento que você perde a atenção. Por quê? Porque está sempre no mesmo tom, monotom, monotonia. Quando eu transito, modulando a minha voz, sendo mais suave, sendo mais firme, eu tenho uma chance de reter a atenção e não ficar com aquele carimbo de um ou de outro. Eu costumo dizer que a gente não pode ser previsível no nosso comportamento. Quando a gente é previsível, o outro lado já sabe o que vai contar, o que vai esperar. E a modulação é uma ferramenta poderosíssima e ela representa muito na nossa comunicação. E muitas das vezes, por desconhecimento, ela é desprezada. Porque a modulação é o que faz a compreensão do tom que eu quero dar para a mensagem. Eu quero dar uma mensagem séria, eu quero dar com humor, eu quero dar com leveza. Então, da forma como eu transmito a minha modulação, vai dar o tom ou não. Mais uma excelente dica, aprender a modular a voz. Se você que está nos assistindo tem alguma dúvida sobre como fazer isso, nós temos aí ferramentas hoje disponíveis para procurar esse tipo de informação e trabalhar, por que não, nesse tipo de aprimoramento. Porque tudo, como disse a doutora Larissa, é aprimorar. Nós somos seres em construção. A gente não está acabado, né? Eu acho que essa é a grande graça da nossa vida. Todo dia a dia de melhorar, de trazer um novo elemento, de procurar uma nova forma de se portar e de conversar. Fazendo minha pós-graduação de neurociência, eu descobri que muitos de nós não sabemos conversar, porque somos treinados desde muito cedo a uma comunicação que traz aspectos de violência. Então, um exemplo que me chocou muito, porque eu usava muito desse recurso, e aqui só para citar um exemplo de como é possível nos melhorarmos, para entender a nossa forma de comunicar com a nossa família, com os nossos clientes, com os nossos amigos. Mas uma coisa que me surpreendeu muito é que quando uma pessoa te conta uma história e você busca dentro do teu acervo uma experiência pessoal para trazer para aquela pessoa, normalmente você está sendo violento com isso,
Por quê? Porque ela não quer saber a tua experiência pessoal a partir daquele ponto ou como você resolveu. Ela quer que você a escute e acolha a dor dela. E você não precisa fazer isso a partir da comparação do que ela está te contando com uma dor tua. É lógico que a gente sempre faz isso na expectativa de fazer esse acolhimento, de dizer que de alguma forma você compreende porque já passou por algo parecido, mas na minha forma de comunicar, que isso era um aspecto para a evolução da comunicação não violenta, nunca havia passado. Então, é a importância de a gente trazer assuntos de formas diferentes, de leituras diferentes, de vieses diferentes, para realmente conseguir trilhar esse profissional e também pessoal, né? Porque hoje muito se fala de autoconhecimento, então saber os pontos fortes dentro da oratória, de que forma você consegue chamar mais atenção para o teu argumento, sem dúvida é algo que nos acresce e é isso que a gente quer proporcionar aqui na Comissão da Mulher Advogada, né, doutora Larissa, que é mais e mais ferramentas e conhecimento para as advogadas que têm esse interesse. Muito bem, vamos passar para a fase aqui 2 da nossa grande conversa. E aí, agora eu vou me direcionar à doutora Larissa e perguntar para ela quais que são os bloqueios mais comuns que você observa em você quando, de repente, chega diante de uma grande plateia ou de um ambiente desconhecido, e também em outras advogadas, porque a gente convive entre mulheres, somos seres coletivos, né? Quais são o que te chama mais atenção quando o assunto é esse? Hoje eu tava vindo pra cá, eu postei no meu Instagram, eu sempre fui muito tagarela, desde pequena, assim, eu sempre gostei de falar, gostei, mas eu falava tudo errado. Então, assim, eu, durante mais de quase 20 anos da minha vida, eu fiz fonoaudióloga. A minha mãe é fonoaudióloga por causa de mim, porque eu trocava todas as letras inimagináveis e ninguém me entendia. Então, eu falo, a participar da voz, eu falo, para quem falava errado, ainda tenho algumas dificuldades, principalmente com a letra S, é uma questão que já entendi que nasci assim, um pouquinho vai ter, é um charme já que já ficou. Maravilha. Mas no começo, isso, quando adolescente, até quando profissão, isso me bloqueava em alguns momentos que eu tinha vergonha e eu sabia que eu tinha que treinar a minha língua de um jeito. Daí tu ficava pensando assim, meu Deus, a minha língua tem que estar exatamente aqui para o S sair certinho e eu parar de bloquear. A partir do momento que eu apertei um botãozinho ali, falei, isso não me define, isso não sou quem eu sou, eu parei de ter essa insegurança. E eu vejo que muita gente tem insegurança com relação de fala, que nem falo, eu tenho origem italiana ali, então eu falo muito com as mãos, eu já tentei parar em alguns momentos, parar de falar com as mãos, que eu sei que às vezes não é muito correto, mas eu não consigo. Só que isso não me define. Então, um pouquinho do erro na fala que eu tenho nasci assim, durante muito tempo tratei. E a questão de falar com as mãos não é quem eu sou. Então, eu não posso pensar nesses bloqueios para me travar numa fala. E eu acho que muitas mulheres pensam assim, meu Deus, mas eu não tenho uma postura, eu não consigo falar mediante os outros, eu tenho vergonha. Só que tu só vai perder a vergonha a partir do momento que tu falar, tu entender que todo mundo tá tentando também. Que nem a Paulinha falou no começo, a gente tem uma questão ali que a gente tá em evolução. Então, imagine só, se eu tivesse continuado com esse bloqueio que eu tinha, que na época do meu discurso de formatura de terceirão, que eu fui a oradora e tudo mais, eu treinei, naquele ano eu fiquei com a fonoaudióloga treinando o meu discurso, eu queria fazer o meu melhor, mas hoje eu penso, pra quê? Não era isso que estava me definindo se eu estava falando o S perfeito ou não. Era a forma que eu estava me portando. Eu sempre gostei de falar. A Larissa pequenininha sempre foi a tagarela da turma e sempre foi a que gostou de se posicionar. Então, se a gente for ficar pensando nos nossos bloqueios, nos nossos medos, a gente não vai ter. Então, acho que é o conselho para as advogadas e para demais quem está indo é só vai falando, vai entendendo que esses bloqueios todo mundo passa e todo mundo existe por eles. Só que não é ele quem vai te definir numa fala. Então, assim, às vezes a gente vai com medo, a primeira vez pode ser que não seja legal. A minha primeira sustentação oral talvez não tenha sido tão boa quanto é hoje, que a gente vai aprendendo a se portar melhor, porque isso é uma questão de prática, uma questão de crescimento, mas a gente vai entendendo que a gente só vai conseguir se a gente for lá e falar. Então, eu acho que seria isso, assim, entender que o meu bloqueio existiram vários, que nem falaram, em alguns momentos eu também fico nervosa, eu acho que em todas as vezes eu fico nervosa, mas a gente vai aprendendo a lidar com esse nervosismo, mas entender que a gente só vai superar a partir do momento que a gente se arrisca e entende que todo mundo tem que falar de alguma forma. Contribuindo, normalmente a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar. E esse medo de julgamento, via de regra, é onde bloqueia.
E o caminho do bloqueio, que é paralisar, essa é a pior opção. Essa é a escolha, talvez a mais fácil, porque não fazer ou desistir é o caminho mais fácil, mas não quer dizer que é o melhor. Então, a preocupação do que o outro vai pensar é assustadora, e isso é muito comum a gente ver na escola, que a preocupação com o julgamento é o que limita alguém. Quando a gente entende que um grande comunicador não é o que fala bonito, nem que fala palavras difíceis, é aquele que é compreendido. Isso é comunicação de excelência. A mensagem que eu estou transmitindo, independente de quem esteja do outro lado, compreendeu. Então eu sou um excelente comunicador. Se eu atingir o meu objetivo, não importa o resto. Se eu gaguejei, se eu travei, se a minha mensagem foi recebida, eu atingi o meu objetivo. Eu brinco na escola que a gente não é um alecrim dourado. Por quê? As pessoas até podem perceber um erro, mas em 5 minutos depois elas vão esquecer. Aquilo não vai ficar com carimbo para o resto da tua vida, um erro porque gaguejou, porque a palavra não foi bem pronunciada. Nós não somos um alecrim dourado. Normalmente essa preocupação, esse excesso, ele é só nosso, é muito individual, exatamente por estar preocupado com o que as pessoas vão pensar. Eu tenho controle daquilo que eu faço, do que eu falo. O do outro eu não tenho controle nenhum. Então, cabe a mim me preocupar com o que eu vou dizer para que minha comunicação seja recebida. Excelente. Não poderia ter sido melhor agregar as duas faces. Eu trabalhei com sustentação em tribunais por mais de 10 anos, né? Eu fazia só isso, dentro do último escritório que trabalhei. Não fazia outra coisa. Era memoriais e sustentação oral, trabalhos de gabinete. E, de fato, eu verifico a contribuição de cada uma, como é o que acontece realmente no nosso dia a dia. Somos seres humanos, portanto, falíveis. Existiram sustentações em que eu fui lá e simplesmente saí orgulhosa do trabalho que eu tinha feito, e tinha vezes que não parecia a mesma pessoa. Às vezes não era nenhuma questão de falta de experiência, eu já estava fazendo aquilo pela 100ª vez. Mas é um dia que talvez você não esteja no seu melhor dia. A gente reflete aquilo que o nosso corpo também nos entrega. Como a doutora Cíntia colocou no começo, às vezes você esqueceu de hidratar a sua voz. Então, as palavras não saem com aquela clareza. A própria coerência narrativa, por um pouco de cansaço, talvez não seja mantida. Mas o mais importante que eu vejo de tudo isso, como tu bem disseste, amanhã é uma outra oportunidade de fazer novamente, e ninguém vai lembrar do dia anterior. Mas a gente costuma ter essa autocobrança, a gente costuma nos tratar como seres robóticos. Perfeitos, a gente tem que fazer bem e tem que fazer todo dia. Quando o mais importante é avaliar aquilo que eu queria transmitir, eu consegui? E muitas vezes o que vai definir todo o trabalho, é claro que a sustentação oral ali, quando a gente fala de tribunais, é o grande momento, mas não é o momento que vai... Se não tiver o anterior, é aí que eu quero chegar. Se a gente não fez o anterior bem feito, também não é só a salvação da lavoura. Porque existe também um pouco dessa crença que eu penso até que ela seja limitante. De que aquele momento que você decide, não, ele é um importante momento, você pode reverter muitas coisas no momento da sustentação oral. Às vezes um próprio pedido de vistas ali é já algo bastante importante, mas é a construção que leva até aquele momento. Então, as advogadas aqui que nos ouvem, ter essa compreensão de que não é só aquele momento que vai definir, embora, que eu também achei perfeito quando você falou isso, estar preparada seja fundamental. Né? Não é amadorismo, você não pode chegar lá como se aquilo não fosse de fato um ato importante, solene, entendendo a dinâmica, e é por isso que a especialização, a busca do conhecimento, ela se torna tão importante. Bem, vamos sair aqui do abstrato e vamos agora para momentos mais práticos. Embora a gente tenha até agora aliado tudo, né? Vamos ser aqui também sinceras que a gente está entregando.
Doutora Larissa, Vamos lá. em quais momentos formais da advocacia a oratória mais impacta no seu resultado? A gente está falando muito de sustentação oral e tudo mais, mas eu acho que a oratória ela é uma construção de tudo, né? A gente vem desde o atendimento para o cliente, que quando o cliente chega na nossa sala de reuniões e tudo mais, a gente tem que explicar o processo em específico. É o que eu falo, a gente tem que falar de um jeito que o cliente está entendendo. Muitas vezes nossos clientes são pessoas humildes, que meu marido brinca muito comigo que como a gente fala muito palavras difíceis, o nosso automático, às vezes, é utilizar de palavras que não são entendidas. Então, entender que naquele momento é um jeito de comunicar diferente de um jeito de que a gente está comunicando numa audiência ou num tribunal. Então, a oratória, ela é diferente num atendimento para o cliente, então temos que utilizar de palavras mais simples e tudo mais. Então, ao meu ver, a oratória já é importante desde o primeiro momento. Então, fazer uma comunicação adequada para ter esse entendimento de quem está nos procurando pelo nosso trabalho e utilizar, obviamente, uma forma de oratória diferente numa audiência, num trato com um colega e diferente também numa sustentação oral e tudo mais. Então, a oratória acaba que ela vai se adaptando conforme a utilização. Então, ao meu ver, a oratória é importante desde o primeiro passo, desde a contratação até o final do processo. Perfeito. Eu costumo dizer que o notório saber jurídico fica entre os pares. Na relação com o cliente, familiar, e eu já recebi esse puxão de orelha também. Por favor, deixa a advogada em casa. Agora aqui é a mãe, é a esposa, porque é um piloto automático e a gente não se dá conta disso. Nessa relação com o cliente, eu tive um feedback alguns anos atrás, em que minha comunicação era muito dura. O que ele quis dizer com isso? Uma comunicação técnica. Dura, afasta. Uma comunicação que não gera conexão. E tem uma ferramenta muito poderosa que eu gosto muito na advocacia, principalmente pelo universo mais técnico, que a gente precisa estudar muito, para a gente entender e se conectar com o cliente. Então, às vezes, a gente está preocupado em transmitir informação com aquela qualidade técnica que faz muito sentido para a gente, e a gente deixa de fazer o dever de casa de entender o cliente. Quando eu entendo qual é o tipo de negócio, qual é o desafio, quem ele é, a minha comunicação vai ser completamente diferente no momento de trazer uma notícia ruim de uma decisão ou de um movimento importante para um recurso. Quando eu paro de me preocupar com o conteúdo técnico e entendo que eu preciso me preparar para transmitir aquela mensagem, eu posso utilizar uma ferramenta como analogia. Eu entro no mundo daquela pessoa para transmitir a informação com a maior qualidade possível. Falar bem, de novo, não é falar bonito, é o outro compreender. E se eu atingir esse objetivo, eu falo muito bem. Não adianta o cliente sair do escritório, minha doutora, ela é incrível, e ele não entendeu nada. Isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Eu não estou reforçando minha autoridade, muito pelo contrário, eu estou distanciando e talvez seja até determinante para esse cliente não fechar o contrato de honorários, não fazer indicação. Primeiro porque a gente fica tão preocupado com a oratória e esquece a escutatória. Ter a escuta ativa, entender que eu preciso primeiro ouvir para direcionar aquilo que ele precisa e não aquilo necessariamente que eu preciso confirmar minha autoridade com palavras técnicas ou com a decisão mais recente. Ouvir primeiro o cliente e ali percorrer o caminho, como é que vai gerar essa conexão. A analogia é um caminho rápido, fácil, para gerar essa compreensão sem perder a autoridade. Dentro disso que você está falando, doutora Cíntia, a gente está falando também do rapport. Maravilhoso. É uma ferramenta, minha ferramenta favorita. E são coisas simples. Num primeiro momento ele fica parece mecânico, e no momento que você entende que aquilo é tão poderoso, vai ficando natural. Por exemplo, rapport é uma palavra francesa, conexão. Essa conexão é, por exemplo, falar o nome das pessoas. Parece algo tão simples, mas é tão poderoso. O Dale Carnegie já descreveu isso há mais de 100 anos. É o som mais bonito e doce que a gente vai ouvir por toda a nossa vida. E às vezes a gente esquece de fazer o mínimo, que é falar o nome do cliente. A gente está tão preocupado com o prazo, tão preocupado em transmitir a informação, que a gente não se dá conta que gerou o mínimo de conexão com a pessoa que está confiando na gente. Contato visual. Nossa, contato visual para mim é básico. Eu digo, tem algumas ferramentas que são feijão com arroz para a vida, não é só para a advocacia. Comunicação e oratória a gente faz o tempo todo com os nossos filhos, com os nossos familiares, na relação profissional com os nossos pares, mas eu posso fazer isso muito bem, eu posso fazer isso mais ou menos.
Contato visual ativa uma conexão neural que transmite confiança ou não confiança. E isso é muito rápido para conquistar ou para perder. Eu já vou trazer um exemplo bem prático. Eu já entrevistei uma pessoa para uma vaga de consultor de vendas e 30 minutos da entrevista, ele não conseguiu olhar nos meus olhos. Qual foi o resultado? Ele não foi contratado. Tem uma incoerência de alguém que tem um espaço comercial, onde lida com pessoas o tempo todo, onde eu não consigo gerar essa confiança no movimento do contato visual. Isso é muito importante. Nós mulheres temos um pouco de desafio, porque a gente acha que pode ser interpretado. Eu já recebi alguns feedbacks de aluno. Às vezes eu não consigo manter o contato visual com a mulher, porque ela pode entender. Para entender com outro olhar, tem muitas nuances. Não é o contato visual que vai ser determinante. Agora, se sua comunicação não verbal estiver transmitindo outras coisas, talvez o contato visual seja mais um elemento que vai confirmar isso. Mas o contato visual por si só não vai dar nenhuma interpretação se você estiver mantendo numa reunião, numa conversa. Então, eu já ouvi esses feedbacks de conversar com a mulher e manter o contato visual me gera um desconforto. Ela pode interpretar de uma outra maneira. Ou alecrim dourado. Não é sobre ele, né? A gente tem um mínimo de educação. Eu falo Exatamente. Que minha mãe sempre, aproveitando rapidinho, minha mãe sempre, desde que eu sou pequena, ela sempre falava que a gente tinha que falar olhando nos olhos das pessoas. Porque é o que a gente respeita. Perfeito. Então, eu fico extremamente agoniada se eu estou falando com alguém e a pessoa não está olhando pra mim. Que eu fico pensando, eu tô falando, eu tô aqui, olha pra mim. Olha do meu olho, eu tô tentando explicar, porque o olho comunica, né? Então, isso se estende para o digital também. Então, fazer uma reunião com a câmera desligada é tão desrespeitoso quanto não manter o contato visual presencialmente. A gente não se dá conta. Eu costumo dizer que uma câmera desligada é como se eu estivesse conversando com você com os olhos fechados. Fato. Será que seria agradável conversar com vocês com os olhos fechados? Durante a pandemia, essa foi uma grande dificuldade que eu tive, porque alguns desembargadores atendiam por telefone. Além de você não ter a percepção, que a comunicação ela é um todo, né? Perfeito. Você, pela postura, você consegue entender se a pessoa está mais inclinada a te aceitar, se ela está prestando atenção. O telefone me quebrava em níveis extremos. Como é que será que ele reagiu? Como é que ele percebeu? Ele estava escutando ou simplesmente largou o telefone? Os desembargadores que optaram pelo telefone, assim, para mim era uma dificuldade muito grande. Aí, felizmente, depois veio a possibilidade da videoconferência. Aí sim, já com o vídeo aberto, muito mais perceptível as nuances daquilo que está se comunicando. Então, de fato, o ambiente digital, ele não diverge nesse aspecto do presencial. Mas eu nunca tinha pensado nos olhos fechados. Só contribuindo, doutora, 55% da nossa comunicação é linguagem não verbal. Quando eu tiro esse elemento, eu estou tirando uma carga importante no todo da comunicação. O ideal sempre vai ser o contato humano. Eu digo que não se preocupem, a inteligência artificial vai ser algo para nos ajudar a todo o trabalho braçal, que às vezes eu sou dos autos físicos, não vou falar a minha idade. Mas a gente também... A inteligência ela vem para separar quem de fato é especialista, tem uma capacidade técnica, raciocínio lógico, mas ela não vai tirar a relação humana. E exatamente os grandes profissionais vão se destacar. Quando eu comunico por WhatsApp, como eu trouxe o exemplo, é um canal de acesso. Quando eu comunico trazendo a linguagem não verbal, a minha modulação de voz, eu preencho e deixo esse círculo mais completo e eu passo a entender na linguagem não verbal se o outro está gostando, porque o nosso cérebro é fofoqueiro, ele vai denunciar se tem uma incoerência da fala com o que o meu corpo está dizendo. Por isso que é tão importante esse elemento. Decisões difíceis, comunicações importantes, leva o cliente no escritório. O manejo é completamente diferente. Você consegue ler ele, ele também vai conseguir te ler, diferente de mandar um textão no WhatsApp dizendo a sentença. Segue anexo. Verdade. E é mais comum do que a gente pode imaginar. Mas do mesmo jeito que tem essa, vamos dizer, uma pseudo-facilidade, eu vejo também que as pessoas elas não querem mais esses deslocamentos. Então, é muito difícil essa nuance atualmente. Claro, a comunicação ela vai resolver isso, né? Eu gostaria de conversar com você, é possível, não é? Gostaria de falar sobre determinado assunto, mas as pessoas elas também estão imediatistas e superficiais? Talvez.
Então, também é uma grande dificuldade, né? Mensurar o que é importante para aquela pessoa, mas eu não tenho dúvida, eu defendo isso, inclusive quando nós participamos lá da conversa no Summit delas, ano passado, que foi feito pelo Sebrae, a minha fala foi exatamente essa. O que é do humano será o segredo do humano. Contato, direcionamento, olho no olho, acolhimento. É preciso entender que pessoas têm dores, e o acolhimento dessas dores vai ser o grande diferencial, tanto que hoje a maioria das pessoas busca escritórios menores para ter atenção, porque ele possa, que o advogado não seja um ser inacessível, porque às vezes alguns escritórios acabam colocando tantas barreiras para aquele que é parte, para aquele que está tendo problema resolvido chegar nele, que ele acaba preferindo um escritório menor, que tem essa facilidade de conversa, de olho no olho, enfim, né? É uma técnica que também há que ser desenvolvida. Então, ser multifatorial nos atendimentos é bem importante, de fato. Vamos entregar? Vamos lá. Vamos entregar. E agora eu quero dicas. Eu acho que eu vou fazer assim, tipo, uma a uma. Vamos lá. Cada uma dica. Ping-pong. Ping-pong. E daí eu começo com a doutora Larissa. O que você ajustaria imediatamente na voz de alguém que você está ouvindo e que quer se comunicar melhor? Porque a gente acumula essa experiência. Vai no tribunal ouvir uma sustentação oral, sabe? Gostei. Tu para o que tá fazendo. Vou olhar essa, não vou olhar. O que te chama atenção? Eu fico agoniada quando alguém fala pra dentro, ao ponto de tu não conseguir entender o que a pessoa tá falando. E, ao mesmo tempo, a outra questão, quando a pessoa tá gritando. A gente não precisa gritar para ser ouvido. Então, o que a doutora Cintia estava comentando mesmo é essa questão da gente conseguir modular. Porque se tu fala muito assim, ninguém vai prestar atenção. Ou se tu fala berrando, é nessa situação. Tu tens que manter essa... É o que mais me incomoda se eu vejo alguém falando. Entre colegas, vícios de linguagem. Vícios de linguagem tiram a nossa autoridade. Dá um exemplo. Traz pra Né? mim. Né? O né enfraquece qualquer autoridade. Você pode ter utilizado o seu repertório jurídico, um né do meio do caminho vai enfraquecer. Então, os vícios de linguagem normalmente gritam, me incomodam. E uma grande parte das vezes a pessoa sequer dá conta, sequer se percebe que o vício de linguagem está entranhado ali. E a sua autoridade fica enfraquecida. Então, vícios de linguagem é um ponto de atenção. E o feijão com arroz, que para mim é inegociável, a preparação com respiração antes. Sempre. A borboletinha vai existir, mas eu preciso controlar ela. Eu não posso permitir que ela domine. Então, a respiração é um grande aliado. Tem uma técnica que ela é quadrada, inspira em 4, segura em 4 e solta em 4. Faz isso pelo menos 6, 7 vezes, antes de audiência, antes de reuniões importantes com o cliente. Estou mandando uma mensagem para o meu cérebro de calma, calma, não preciso a fala onde é percebido o nervosismo, a respiração ofegante, transmite insegurança e tira a nossa autoridade. Costumo dizer que insegurança tem cheiro. Então esse cheiro vai ser percebido se eu não entender que a minha respiração é o básico e precisa ser feito. Agora eu vou fazer ao contrário. Então, ó. A pausa por silêncio é um recurso? A pausa é maravilhoso. Inclusive para vícios de linguagem. Vícios de linguagem é uma preocupação em preencher aquele vazio. A pausa te reforça a autoridade, deixa a sua comunicação mais clara e objetiva, deixa mais elegante. A pausa é um aliado incrível, desde que bem utilizado, entendendo que cabe o contexto. Eu não vou fazer uma pausa de 1 minuto. Vai ficar estranho. Um pouco longo. Mas é uma ferramenta muito estratégica, principalmente quando eu quero trazer ênfase ou continuar minha construção de raciocínio. Entre pausa e um vício de linguagem, a pausa é o grande aliado. Perfeito. Clareza e articulação. Como obter? É treino mesmo? Muito treino. Nenhum cirurgião entra numa cirurgia sem se preparar. Tem que ter treino. E a única forma de aprender é fazendo. Fazendo, fazendo. Você trouxe a sua experiência. A minha primeira audiência eu tenho vergonha por mim e pelo meu cliente, porque eu não tinha experiência naquilo. E na medida que você vai fazendo, você vai entendendo qual é o seu jeito, que gera conexão, você se prepara para entender o seu público. E esse talvez seja o grande segredo. Eu não posso ficar preocupado comigo, eu tenho que entender o meu público,
o meu público qual é? Qual é a forma que eu vou gerar conexão? Quando eu estou preso somente ao técnico, as chances de falhar é muito grande. Quando eu faço o dever de casa para o outro, para entender se aquilo de fato vai ser conectado com o outro dentro do universo dele, se é uma pessoa mais simples, se é uma pessoa que está no mesmo nível intelectual técnico, é diferente a narrativa e, por consequência, a mensagem vai ser recebida melhor. Quer complementar com alguma coisa? Eu acho que a doutora já falou tudo, que é exatamente isso, assim, saber o momento, as formas adequadas de falar. Acho que isso é extremamente importante, saber o tom a ser utilizado para cada ocasião. E se não tenha, às vezes, vai demorar, às vezes, para ter uma audiência, uma sentação oral, treina em casa, treina falando na frente do espelho. A gente aprende a falar se olhando, a gente finge que está conversando com alguém e vai treinando. Ah, Larissa, mas eu não tenho nenhum caso. Pega caso simulado na internet, tenta comprar às vezes, comprar uma ideia para uma sentação oral que vai aprendendo desbloqueio. É diferente da realidade? É diferente, mas a gente vai conseguindo construir uma dinâmica de como se portar naquele momento, assim. Para se perceber, eu gosto muito de uma ferramenta que é a gravação, onde você, por 5 minutos, fala sem nenhuma estrutura e roteiro. Pode contar uma história pessoal, pode contar uma história do escritório, pode trabalhar um caso concreto. Depois dessa gravação, você vai ouvir sem se ver, para você entender como está a sua voz, velocidade, ritmo, tom. Se perceba. Via de regra, a gente se assusta, tá? Tá, bom saber. Obrigada. Não vou chorar no quarto, no banho, como diz meu filho, chora no banho, não vou chorar. Depois desse exercício, só se veja o quanto seu corpo está comunicando. Lembra, são 55% a linguagem não verbal. Não se ouvindo, só se percebendo. Eu gesticulo muito, as minhas mãos estão esquisitas, não estão bem impostas, tem coerência do que eu falo com a minha posição de linguagem não verbal, com o que eu estou dizendo. Só se perceber, sem nenhum julgamento. Não é fácil. A nossa sentença, a nossa caneta normalmente é muito dura. Trazer depois esses pontos de atenção. Só me ouvindo, o que mais chamou a atenção? São vícios de linguagem? É uma comunicação mais linear? Eu não faço pausas? Eu estou falando muito rápido? No segundo momento, entender se a minha comunicação não verbal ela tem ou não tem coerência com o que eu estou dizendo. Por quê? Porque isso vai trazer muito impacto. Se tiver incoerência, o nosso corpo vai denunciar. Então, se perceber, entender qual é o meu nível, qual é o meu estágio, é o primeiro caminho. Porque o perfeito não existe. E o caminho para chegar no mais próximo do perfeito é fazendo, é se percebendo onde estão os gatilhos, onde tem as maiores dores para que eu possa beber de outras fontes e talvez esse seja o maior desafio. Na advocacia, nós somos educados, tanto na universidade, pós-graduação, no universo jurídico, a só estudar sobre o universo jurídico. Precisamos beber de outras fontes. Eu não aprendi oratória estudando direito. Eu fui beber outras fontes. A doutora compartilhou a leitura de coisas completamente diferentes, romance. Isso é tão rico para ampliar nosso vocabulário, para trazer analogias adequadas para o perfil do cliente. Não só estudar o direito. Só estudar o direito é nossa obrigação, tecnicamente, quando nos confiam. Agora, ampliar a nossa base, o nosso conhecimento, bebendo de outras fontes, é um excelente caminho. É que eu cheguei até para fazer um adendo. Quando a doutora chegou, eu estava lendo. Um dos meus hobbies favoritos é ler. E eu leio muito romances. Eu falei, eu estava lendo um livro que nada a ver com o assunto e tudo mais, porque é algo que me alimenta, pelo menos, em alguma coisa isso vai me acrescentar. Porque a gente consegue ampliar a visão até muitas vezes com a questão de forma de interação entre as pessoas. Isso traz muito e a gente vai aprendendo isso. Então, é o que eu comentei, se a gente for ler só o direito, a gente vai acabar virando robozinhos, né? E a gente tem que ter a forma de lidar com os outros, bebendo de outras áreas também. Perfeito. Vou agradecer imensamente a participação das duas, doutora Larissa Weck, vindo direto de Itajaí, nos prestigiar, dar o prazer da sua companhia. Muito obrigada, grande amiga aqui que a comissão me deu. Eu tenho uma admiração, um carinho especial por ti. Seu conhecimento dividido, compartilhado, tem mais poder. Eu tenho certeza que cada advogada, cada advogado que está tendo a oportunidade de participar hoje, assistindo o podcast, saiu com uma visão melhor e maior do que é a oratória, como recurso, como ferramenta de trabalho e para aprimorar as relações. Quero agradecer a doutora Cíntia Pessoa,
também maravilhosa, nos trazendo dicas, entregando prática. Tenho certeza que, como diretora da Vox2U, vai poder dirigir e ensinar muitas pessoas a usarem dessa técnica que serve para qualquer área da vida. Isso ficou bem presente na sua fala. Então, eu vou finalizar com um recado para todas nós. A sua voz não precisa ser perfeita, ela precisa ser usada. E quando uma mulher se posiciona, ela não ocupa só um espaço, ela transforma o ambiente. Compartilhe esse episódio com outras mulheres que precisam ouvir isso também. Muito obrigada. 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 Nós temos vozes, nós temos voz, a mulher tem voz. E a gente precisa entender o quanto ela é poderosa usando as ferramentas corretas. É isso aí. Valeu, gente. Obrigada.